Américo Martins, é uma lembrança para que não se repita o que foi essa barbárie contra o povo judeu durante o nazismo. Exato, Uribe, uma lembrança muito importante. O Holocausto não pode ser esquecido, uma absoluta barbárie. É por isso que a ONU instituiu esse dia 27 de janeiro como o Dia Internacional da Memória do Holocausto, e essas lembranças, essas cerimônias todas estão acontecendo hoje no campo de Auschwitz, que foi o maior campo de matança dos judeus e de outras minorias também durante a Segunda Guerra Mundial, mas em especial dos judeus. Milhões deles foram exterminados durante a Segunda Guerra Mundial, e aquilo foi, além do tamanho do número de mortos, a forma como tudo aquilo foi feito, porque era uma grande engenharia, era uma máquina feita para matar as pessoas, exterminar as pessoas. E hoje o mundo marca 80 anos dessa barbárie que não pode ser esquecida. Por isso a importância de dias como esse, das cerimônias como essa, da participação de líderes como o rei Charles III, vários líderes mundiais que estão em Auschwitz hoje, nesta segunda-feira, lembrando o mundo dessas atrocidades completas. Eu estive em Auschwitz, Uribe, é um dos lugares mais tristes que eu já estive, é um lugar que realmente deixa muito impressionado a capacidade da humanidade de ter feito aquelas atrocidades. Isso, de fato, não pode ser esquecido. É muito importante que atos como esse sejam lembrados. E hoje, 80 anos depois, as cerimônias estão sendo feitas com muito cuidado. Quem está falando nessas cerimônias em Auschwitz são os poucos sobreviventes do Holocausto, que estão recontando o que aconteceu e estão abrindo os olhos das gerações atuais sobre esse tipo de atrocidade, sobre o que o radicalismo político pode levar, o que a cegueira da humanidade pode levar. Hoje não estão falando os líderes mundiais, eles estão lá para marcar presença, para fazer com que o mundo relembre, mas não cabe a eles falar hoje. O que eu achei que foi um toque muito interessante dos organizadores desse evento, dando palavra aos sobreviventes, para que eles contassem na primeira pessoa o que aconteceu em Auschwitz, o que aconteceu nos campos de concentração, e o Holocausto, de fato, não pode ser esquecido, Uribe. É dia para ouvir quem passou por essa barbárie. E a gente está falando de uma perseguição de um povo por anos. O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, mostra como os judeus eram tratados anteriormente. Foram tratados na Europa como ratos e havia essa comparação na propaganda nazista com ratos. Então é importante que a gente nunca esqueça, porque nenhum povo de nenhuma etnia ou religião merece ser perseguido e assassinado, exterminado, como Adolf Hitler tentou. Pode arrematar, Américo. Não, só lembrando, Uribe, também nós temos um grande aumento no número de ataques antissemitas desde o início da guerra na faixa de Gaza. Então isso também é uma outra coisa muito preocupante, isso ao redor do mundo, em vários países do mundo. Então nada disso é justificável. Então é importante que se lembre sim tudo o que aconteceu para que isso não aconteça jamais. Então, como eu disse, eu tive a oportunidade de ir ao campo de concentração de Auschwitz, acompanhar, ver por meus próprios olhos o que estava acontecendo. É inacreditável, na verdade, e é muito importante que as pessoas não se esqueçam disso e jamais justifiquem qualquer tipo de ataque, como os ataques antissemitas, ataques contra qualquer tipo de minoria. Não se pode generalizar. Nem todos os judeus, nem todos os israelenses concordam com Benjamin Netanyahu. O sujeito pode até discordar de Benjamin Netanyahu, mas também não pode ser antissemita, porque não é um apoio generalizado. Cada pessoa tem a sua consciência e pensa de uma maneira diferente. Américo, muito obrigado pela análise.